Pessoal, tudo bem? Vamos para mais um desafio, sinal de mais. Vamos clicar aqui também, ó, comece com uma imagem ou vídeo. Nós vamos usar a imagem de uma pessoa que seja com o olho aberto e fechado. Vamos iniciar pela que está com o olho fechado. Nós vamos aqui em remover fundo. Retira o fundo dela e clica na setinha. Vai salvar em stickers, tá? Feito isso, clica lá no X lá em cima e vamos pegar a imagem que está com o olho aberto. Caso você não ache a mesma pessoa com o olho aberto e fechado, usa somente a que está com o olho fechado, tá bom? Vou fazer o mesmo processo de retirar o fundo. Feito isso, clica no certinho. E agora nós vamos arrastar a parte de baixo das ferramentas e vamos lá em desenhar. Vou diminuir um pouco o tamanho da minha imagem. Vou abrir mais uma camada vazia. E vou arrastar todas para baixo, tá bom? Na imagem selecionada aqui da pessoa, nós vamos em borracha, laço, círculo, preencher, clica no certinho. Nós vamos apagar o topo da cabeça dele. Vou ajustar aqui porque eu quero que fique como se fosse um círculo mesmo, tá bom? Laço, quadrado, certinho, vamos apagar a sobra. Feito isso, nós vamos em camada. Na primeira camada vazia lá embaixo, nós vamos selecionar pincel. Vamos clicar e segurar para aparecer o conta-gota e vamos pegar o tom de pele. Aqui, como ele tem sardas, então vai ter bastante tom de pele. Para quem tiver dificuldade, usa uma que tenha pele sem sardas, tá? Vamos em laço, círculo, preencher certinho e vamos preencher essa parte. Tente deixar o máximo dessas pontas igualadas, tá bom? O que passar um pouquinho, você corrige na borracha. Vou clicar na borracha, vou corrigir só a pontinha ali que ficou para fora. Por isso que é importante dar bastante zoom para você ver se está certinho, tá? Vamos em camada, na camada de cima nós vamos repetir o mesmo processo, porém com um tom mais escuro da imagem. Se a sua não tiver, você pode usar a cor preta. Repete todo o processo que acabamos de fazer, só que menor, tá? Vai ser só na parte de dentro para dar uma profundidade na imagem. Não pode apagar todo o processo que acabamos de fazer. Feito isso, clica na camada. Aí não apareceu, tá vendo o que acabamos de fazer? Clica na configuração da camada, nós vamos diminuir um pouco a opacidade. Como não apareceu ainda, é só clicar no transformar. Vou ajustar novamente a opacidade. Beleza, aqui já tá ok. Nós vamos na camada de cima, que agora nós vamos pintar o olho. Eu esqueci de passar a camada para cima, por isso que não vai aparecer. Então, quando você for fazer essa parte, se atente, tá? A camada vazia, ela tem que estar em cima da cabeça, em cima da imagem. Nós vamos usar a cor preta e você vai ajustar o tamanho do lápis conforme a sua imagem, tá bom? Mas geralmente aí entre o 7 e o 9. Pinta toda essa parte, por isso que eu falei que tem que ter o olho aberto. Se tiver com o olho fechado, você vai ter que inclinar e depois apagar a parte dos cílios que vai ficar aparente, tá bom? Por isso que é importante, se você tiver dificuldade de mexer nessa ferramenta, você usar um que tenha a pele mais lisa, sem alguma marquinha. Pinta toda essa parte do olho.
Aqui já tá ok, tá bom? Você pode mesclar todas essas camadas. Então, vai na configuração da camada, mescla todas. E no transformar, eu só vou diminuir um pouco a imagem para dar espaço para mexer na outra. Deixa a imagem reta, tá? Mas não precisa deixar tão certa, porque depois você consegue diminuir o tamanho da imagem. Vou abrir uma camada vazia. Nessa camada vazia, nós vamos adicionar a outra imagem, tá bom? Então, como o meu ficou salvo em stickers, eu vou em stickers, coleção, e vou pegar a que está com o olho fechado. Vou ajustar o tamanho, mas não preciso deixar do tamanho da imagem, porque nós ainda vamos diminuir mais. Clica fora. Na camada de baixo eu vou tirar a seleção. Aqui é só abrir uma nova camada para ela poder aparecer. Beleza, aqui nós vamos repetir o mesmo processo da anterior. Aqui a única coisa diferente é que nós vamos apagar um pouco no final dessa orelha, tá? Ali na ponta do nariz. E a parte de cima. Depois segue todo o processo que já fizemos. Aí volta lá, coloca no quadrado, apaga o final. E aqui vai repetir o mesmo processo anterior. Mesclou tudo. Aqui eu vou diminuir só um pouquinho, tá? Não vou deixar do mesmo tamanho. Se você quiser entortar um pouquinho, pode, mas não muito, tá? Feito isso, nós vamos salvar. Aqui, ó, você consegue ajustar também. Como fica essas bordas brancas, eu prefiro apagar porque eu vou colocar o fundo preto, tá? Você pode colocar qualquer fundo. Se for com paisagem, alguma coisa assim que seja bastante chamativo, aí você coloca o efeito do blur, tá bom? Aqui já tirei, vou colocar o fundo preto, eu acho melhor. Nós vamos em stickers. E aqui nós vamos procurar por flor. Nós vamos usar uma flor que tenha um caule, tá bom? Como se fosse um buquê. Se você achar uma raiz que seja legal de colocar, pode colocar, mas eu não achei nenhuma que eu goste. Então, nós vamos usar assim, ó, tá bom? Que nem esses que eu estou mostrando. Pode usar de formatos diferentes também, mas elas têm que conversar entre si, tá? Não pode ser uma coisa tão chamativa. Quando adicionar a flor, eu só vou deixar passar essa parte aqui do lado, tá? Pra cima do rosto. Mas na frente não. Aqui você pode fazer dessa forma, copia e retira toda essa parte e usa só o caule ali. Eu não gostei assim, eu acho mais trabalhoso, então eu prefiro adicionar toda a parte de cima e depois só adicionar o caule, tá bom? Aí você vai fazer da forma que você achar melhor. Bloqueia a camada da pessoa para ela não ficar andando ali e você vai ajustando a imagem até preencher toda essa parte de cima. Você pode também virar a imagem para preencher melhor, para ficar mais diferente. Eu vou apagar algumas partes para não ficar muita informação. E essa parte também é o mesmo processo, nada na frente do rosto, somente do lado. E aqui você vai repetir o processo do caule. Vai ajustando, pode colocar um pouquinho mais torto. Não precisa preencher todo esse canto, tá? Pode deixar mais centralizado antes da orelha, não tem problema.
pode fazer o mesmo processo de virar a imagem também. Não pode passar nada para cima e nada para baixo, tá? Tem que ficar aí no meio. Aqui, ó, já deu o meu limite de imagem. Então, eu vou clicar no certinho, vou ir em ferramentas, cropar. Não vou cortar nada aqui. Clica no certinho novamente. Aqui ele já mesclou todas as camadas. Aí eu volto em stickers, recente e pego a imagem que eu usei. E aí nós vamos repetir o processo, que é o que eu prefiro. Eu centralizo ali onde eu quero. Vou ir em borracha, inverter. Clique em restaurar e restaura somente essa parte. O que passar de folha ali, você apaga. E vai duplicando toda essa parte. Algumas partes têm o mesmo tamanho, então quando duplicar é só você colocar para o lado. E o que não for, você vai ajustando. É um pouquinho trabalhoso, mas fazendo com calma dá tudo certo. E vai ficar dessa forma. Clica no certinho. Vamos ir em ferramentas. Ajustes e vamos aqui ajustar a tonalidade. Não precisa usar o mesmo que o meu, porque depende da imagem que você está usando, tá? Do tom da sua imagem. Mas eu vou deixar um pouquinho uniforme aqui. Aqui em temperatura, o azul ele vai deixar um tom mais frio e esse tom mais amarelado é o tom mais quente, tá? Mais alaranjado. Então, você vê o que você vai querer deixar na sua imagem, tá? Clica no certinho quando terminar. Pode colocar efeitos menos mágico. Se você quiser diminuir também o tamanho da imagem, que sobrou um pouco em cima, pode diminuir. Clica no certinho. E o desafio é esse, pessoal. Vai em texto, não esquece de assinar o nome de vocês. Qualquer dúvida é só chamar. Espero que tenha gostado. Bom desafio!